Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje vamos começar o estudo do livro Vida Após Vida, do Dr. Raymond Moody. Este livro foi escrito em 1976 e eu li ele a primeira vez nos anos 90 e foi um ponto de transição na minha caminhada de autodescoberta. Este livro foi onde eu li a primeira vez o termo ponto de consciência. E quando eu li isso, eu tive que fechar o livro para assimilar bem aquela informação. Esse termo aparece no meio de um testemunho de um caso de pós-morte, que é sobre que este livro trata. O professor Raymond Moody fez o levantamento de diversos testemunhos de pessoas que passaram por pós-morte. A pós-morte é o que se chama clinicamente morto. A pessoa é dada clinicamente morta, ou seja, ela não tem atividade no coração, não tem atividade cerebral, mas de alguma forma ela retorna à vida. Existem pessoas que passam por períodos curtos de experiências de pós-morte e tem pessoas que passam por experiências um pouco maiores. É muito interessante nós lermos o que estas pessoas falam e estudarmos. Este estudo está organizado. Primeiro vamos ver quem é o professor, conhecer um pouco ele. E todo o livro está resumido. Eu resumi ele para nós podermos ter acesso às informações fundamentais. Depois vamos conhecer um pouco como começou o levantamento destes testemunhos de pós-morte, como é que isso aconteceu. E depois vamos ouvir partes de testemunhos organizados por temas, porque os capítulos no livro estão organizados por temas que são abordados pelas testemunhas. Espero que façam uma boa viagem e que possa contribuir de alguma forma para nós despertarmos a memória espiritual de o que somos realmente. E vamos conhecer um pouco quem é o Dr. Raymond Moody. Nas palavras dele, nunca estive eu mesmo próximo da morte. E, portanto, não estou apresentando um relato de experiências de primeira mão que eu mesmo tenha tido. Acredito que todas as religiões do homem têm muitos conhecimentos para nos dar e que nenhum de nós tem todas as respostas quanto às verdades profundas e fundamentais de que a religião trata. Em termos de organização, sou membro da Igreja Metodista. Frequentei os cursos de pós-graduação em Filosofia da Universidade da Virgínia e recebi meu doutoramento na matéria em 1969. Áreas de meu especial interesse em filosofia são ética, lógica e filosofia da linguagem. Depois de ensinar filosofia por 3 anos em uma universidade do leste da Carolina do Norte, decidi fazer medicina em uma faculdade e pretendo tornar-me psiquiatra e ensinar filosofia da medicina em uma escola de ciências médicas. Ou seja, neste tempo, o Dr. Raymond Moody ainda não era formado em medicina e ele estava querendo formar-se em psiquiatria, o que chegou a acontecer. Como tudo começou? Durante os últimos anos, encontrei um grande número de pessoas que estiveram envolvidas no que chamarei experiências de quase morte. Encontrei estas pessoas de várias maneiras. A princípio, por coincidência. Em 1965, quando era estudante de filosofia na Universidade da Virgínia, encontrei um homem que era professor de psiquiatria clínica na Faculdade de Medicina. Desde o começo fiquei impressionado com o seu calor, bondade e bom humor. Foi uma grande surpresa quando mais tarde vim a saber a respeito dele um fato muito interessante, o de que tinha estado morto, não uma, mas 2 vezes com o intervalo de 10 minutos. E de que tinha feito o relato mais fantástico sobre o que aconteceu com ele enquanto esteve morto. Mais tarde, escutei ele próprio contar a sua história a um pequeno grupo de estudantes interessados.
Na ocasião fiquei muito impressionado, mas como tinha pouca base para avaliar tais experiências, apenas arquivei a narrativa, tanto na minha mente como sob a forma de uma gravação em fita magnética que fiz na ocasião. Alguns anos mais tarde, depois de ter recebido meu doutoramento em filosofia, eu estava ensinando em uma universidade na parte leste do estado da Carolina do Norte. Em um dos cursos pedi aos alunos que lessem o diálogo Fédon de Platão, trabalho em que a imortalidade é uma das questões discutidas. Nas minhas aulas tinha estado destacando as outras doutrinas de Platão que ele ali apresenta e não as enfocara sobre a discussão da vida depois da morte. Um dia depois das aulas, um aluno pediu para falar comigo. Perguntou se podíamos discutir o assunto da imortalidade. Tinha algum interesse no assunto porque a avó dele tinha morrido durante uma operação cirúrgica e tinha narrado uma experiência bastante surpreendente. É interessante, não é? Porque como é que funciona o universo em termos de sincronias? Ele, sem procurar esse assunto foi indo ter com ele, não é? E ele continua. Pedi-lhe que contasse para mim e, para a minha grande surpresa, relatou quase a mesma série de eventos que eu tinha escutado o professor de psiquiatria descrever alguns anos antes. Para minha surpresa, encontrei em quase todas as classes, de mais ou menos 30 alunos, pelo menos um estudante que me procurava depois da aula para relatar uma experiência pessoal de quase morte. O que me surpreendeu desde o começo, no meu interesse, foi a grande semelhança dos relatos, a despeito do facto de que vinham de pessoas com as mais diversas religiões e diferentes circunstâncias sociais e educacionais. Ou seja, a experiência em si não depende da religião que a pessoa tem, nem das suas crenças, nem da sua condição mundana. Na ocasião em que ingressei na Faculdade de Medicina, em 1972, já tinha coletado um número considerável dessas experiências e comecei a mencionar o estudo informal que estava fazendo a algumas das minhas relações na faculdade. Em dado momento, um amigo me convenceu a fazer uma palestra na Sociedade de Medicina e outras conferências se seguiram. Mais uma vez descobri que depois de cada palestra, alguém vinha-me contar uma experiência pessoal. À medida que fiquei mais conhecido por causa desse interesse, médicos começaram a me enviar pessoas que eles tinham ressuscitado e que relatavam experiências pouco usuais. Outros ainda me escreveram dando informações quando apareceram nos jornais artigos sobre os meus estudos. É muito interessante e eu fico-me questionando quantas pessoas passam por isso, por essas experiências. E simplesmente em termos oficiais de medicina, de psiquiatria, não existe assim estudos modernos ou investimentos até de universidades que possam fazer levantamentos mais objetivos, mais volumosos sobre este tipo de casos, que são muito interessantes. De seguida, o Dr. Raymond Moody descreve quais os casos que vai incluir neste livro. Nós não vamos ler essas partes, vamos saltar partes para que fique mais resumido e vamos ouvir os primeiros testemunhos. Este capítulo chama-se Ouvir a Notícia. E o primeiro testemunho fala assim: inúmeras pessoas contaram que ouviram seus médicos ou outros presentes efetivamente declará-las mortas. Uma mulher contou-me: bem, para mim é um verdadeiro problema tentar lhe contar isso, porque todas as palavras que conheço são tridimensionais. Enquanto passava por isso, ficava pensando: ora, quando eu estudava geometria, eles sempre me diziam que só haviam 3 dimensões e eu sempre acatei isso. Mas eles estavam errados. Há mais. E, naturalmente, o nosso mundo, aquele em que estamos vivendo agora, é tridimensional, mas o próximo certamente não. E é por esse motivo que é tão difícil lhe contar isso. Só posso lhe descrever com palavras que são tridimensionais. É o melhor que posso fazer, mas não é, na verdade, o bastante. Não posso mesmo lhe dar um quadro completo. Inevitavelmente, este testemunho faz-me logo lembrar a descrição do Carl Sagan sobre a 4ª dimensão, onde ele vai pegar na Planolândia,
e faz uma apresentação excelente que clarifica muito o nosso entendimento sobre o que é uma quarta dimensão. E é muito interessante também quando ela diz que ela não é capaz de explicar. E é isso que eu tenho vindo a trazer nos meus vídeos. Quando nós usamos as palavras são vibrações da matrix dimensional. Ela está falando até de uma quarta dimensão. Ora, se nós estamos conscientes numa quarta dimensão, haverá algum tipo de linguagem dessa dimensão que possa abranger todas as 4 dimensões. Porque nós aqui estamos nas 3 dimensões, então as palavras abrangem o sentido de 3 dimensões. Numa quarta dimensão, haverá um tipo de comunicação que abranja as 4 dimensões. Mas isso aí ainda é uma matrix prisão. Ainda é uma dimensão. E o espírito, eu trago já essa percepção, porque eu tenho vindo a trazer isso nos meus estudos. O espírito não tem dimensão, não tem forma. O espírito é um ponto de consciência. E mesmo na quarta dimensão, mesmo sendo uma dimensão que para nós é algo incrível, fantástico, ainda continua a ser uma expressão do ego, porque ainda não somos nós, não é ainda a nossa natureza espiritual. Vamos seguir com o segundo testemunho. Uma mulher que havia tido anteriormente vários episódios de perturbação cardíaca foi acometida de um ataque do coração durante o qual quase perdeu a vida. Ela conta: eu estava no hospital, mas eles não sabiam bem o que é que eu tinha. Aí o Dr. James, meu médico, me enviou para o radiologista no andar de baixo para um exame de rins para ver se descobriam. Primeiro, testaram a droga que iam usar, pois eu tenho um bocado de alergia a remédios. Como não houve reação, aplicaram a droga no meu braço. Quando fizeram isso, eu parei. Ouvi o radiologista que estava tratando de mim ir até ao telefone, ouvi-o claramente discar e dizer: Dr. James, perdi a sua paciente, a Sra. Martin. E eu sabia que não estava morta. Tentei me mexer para que eles também me vissem, mas não podia. Quando estavam tentando me ressuscitar, eu podia ouvi-los dizer de quantos centímetros cúbicos era a injeção que iam me dar, mas não sentia a picada da agulha, não sentia nada quando me tocavam. Ou seja, ela já não estava em contacto com o corpo. O terceiro testemunho. Um jovem que passou pela morte depois de um acidente de automóvel relata: de repente senti o aperto de dores me comprimindo o peito, como se uma barra de ferro tivesse sido enrolada no meio do tórax e apertada. Meu marido e um amigo nosso me ouviram cair e correram para me ajudar. Eu me encontrava numa profunda escuridão e através dela ouvia meu marido como se ele estivesse muito longe, dizendo: chegou a hora, desta vez chegou a hora. E o meu pensamento era: sim, chegou. É muito interessante que estas experiências já são fora do corpo, mas a pessoa ouve. E a pessoa vê. Neste terceiro testemunho, a senhora está numa profunda escuridão. Mas no segundo testemunho, a senhora Martin, ela está vendo as coisas. Ela está ouvindo. O que está ouvindo se a pessoa não tem mais ouvidos? E no caso que as pessoas veem, o que está vendo se a pessoa não tem olhos? É a consciência. É aí que a quarta dimensão está funcionando. O que condiciona a nossa visão ser para a frente e não conseguirmos ver para trás é porque estamos condicionados à forma e à dimensão. Mas quando nós estamos fora do corpo, sem corpo, e somos um ponto de consciência, a nossa visão passa a ser 360 graus esférico. Como é uma percepção disso? Como é conseguir ver em 360 graus esférico? Vamos passar ao próximo capítulo.
chama-se Sentimentos de Paz e Quietude. O primeiro testemunho diz: depois de um grave ferimento na cabeça, os sinais vitais de um homem eram imperceptíveis. Assim diz ele: no lugar do ferimento houve um flash momentâneo de dor, mas logo toda a dor desapareceu. Tinha a sensação de estar flutuando em um espaço escuro. O dia estava extremamente frio. No entanto, enquanto eu estava naquela escuridão, tudo o que sentia era calor e o maior conforto que jamais experimentei. Lembro-me de ter pensado: devo estar morto. Repara que eles estão passando por um nível de escuridão. Existem diversos níveis de escuridão. Quando a pessoa, o espírito passa por diferentes níveis de vibração, o nível de transição é escuridão. E é aí que faz toda a diferença. Como nós já tivemos vendo profundamente no livro tibetano dos mortos, no estudo do livro tibetano dos mortos. O segundo testemunho diz: uma mulher que foi ressuscitada depois de um ataque cardíaco observa: comecei a experimentar as mais maravilhosas sensações. Não sentia coisa nenhuma excepto paz, conforto, tranquilidade, só quietude. Sentia que todos os meus problemas tinham desaparecido e pensava comigo mesma: que paz e quietude, não dói nada. É muito bom. A pessoa libertou-se do corpo. A pessoa não sente mais o peso da gravidade. Ela está solta, está livre. Nós podemos experimentar isso, ainda encarnados, com meditação profunda, com concentração profunda. Nós podemos experimentar isso. O que é nós não estarmos ligados no corpo. Claro que, enquanto estamos vivos, existe aquela história do cordão de prata, outros dizem que é cordão de ouro, que sempre nos liga no corpo. Mas nós podemos sair e não ficar ligados no corpo físico. E existem até métodos de meditação que a pessoa pode sair do corpo, e pode sair do corpo como ponto de consciência. Não sair do corpo como um corpo astral, como um corpo espiritual, como no espiritismo chamam que é perispírito. Não é? Porque aí a pessoa ainda está acoplada a uma forma, ainda está acoplada a uma dimensão, a um corpo. Ela está incorporada ainda. É um corpo menos denso que o corpo físico, mas ainda está incorporada. Ainda é uma manifestação do ego. Mas nós, por alguns métodos de meditação, podemos experimentar o sair do corpo como ponto de consciência e ficar desconectados. E isso, a pessoa se livrar da gravidade e dessa conexão com o corpo, traz uma sensação muito leve. O terceiro testemunho diz: um outro lembra: eu só tinha um sentimento bom e intenso de solidão e de paz. Foi lindo. E eu estava numa tamanha paz na minha mente. O quarto testemunho: um homem que morreu depois de ser ferido no Vietnã diz que quando foi atingido sentiu uma grande sensação de alívio. Não houve dor e nunca me senti tão relaxado. Tudo era tranquilidade e era bom. Mas esta tranquilidade, esta paz, ela pode ser passageira. E normalmente ela é passageira. Porque ali é o momento de transição. A pessoa entra naquele vazio, aquela escuridão, e de repente a pessoa sente assim uma calma. Agora, o problema é quando a mente começar a trabalhar. Quando começar a ir buscar as memórias do que disse e não disse, do que fez e não fez, e do que queria ainda ter feito, e dos arrependimentos. E se a pessoa tiver uma carga pesada, aí o negócio pode apertar um pouquinho. Aí, se a pessoa tiver uma consciência mais limpa, um coração mais virado para o amor, e tenha vivido uma vida com mais respeito para com os seres humanos, quando se encontra nessa situação, a pessoa consegue tranquilizar mais, consegue se entregar mais à experiência. Porque nesse momento é quando os arquétipos começam funcionando.
E nós estamos cheios de arquétipos na nossa mente. Quando nós ainda saímos nessas condições, assim que nós saímos do corpo, o ego está acoplado ao espírito. Nós ainda não conseguimos fazer o ego se calar, não. Essa dissolução, que não é uma separação, é esse extinguir do ego. O ego simplesmente se dissolver e se silenciando aos poucos. Isso é um processo para a maior parte de nós. Quem consegue? Porque a maior parte de nós não consegue, não. A maior parte de nós vai ter o ego falando, e o cara é chato. E vai falar durante muito tempo, e as imagens que projeta vai depender do tipo de vida, de carga emocional que a pessoa teve na vida, a forma como a pessoa tratou as outras pessoas, a forma como nós vivemos. O negócio não é brincadeira, não. Eu estou aqui fazendo este trabalho, eu não pensem que eu estou livre disso, não. Eu estou trabalhando para poder... Também estou trabalhando para fazer uma passagem e poder me libertar. Vamos terminar por aqui a primeira parte do estudo. Espero que estejam gostando e até o segundo vídeo do estudo do livro Vida Após Vida. E muita luz para todos!